Boa tarde, boa noite, bom dia. Fala aí, Charlon. Boa noite, tudo bom, Marlon? Beleza, estamos de volta aqui com o Cave Cult. Sejam muito bem-vindos. Quinta-feira é dia 13 de abril de 2023, às 18h27. Nesse exato momento. Quinta-feira 13, às 18h27. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Nada, menos ainda. Nada. Menos que nada. Tu quer ver se tu for do signo de Áries? Aí tu sabe o que significa? Menos ainda. Meu Deus, Porra nada. Se for o quê? Gêmeos? Gêmeos? Não, se forem dois gêmeos, numa quinta-feira 13, aí a gente vai falar, nossa, que legal, gêmeos. Porque a gente não vê muito, né? Mas se for Mercúrio em peixes, aí é perigoso. Ah, não, chumbo, principalmente. Chumbo, Mercúrio. Mas, E tem também leão com câncer, né? Pô. Tadinho do leão, coitado. Mas é aquele ditado, né? Pra todo escorpião, a lagosta é uma sereia, né? Pro caranguejo, a baleia tá voando, né? A baleia tá voando. A baleia é zeppelina. Ele olha de baixo pra cima assim, pô, como é que ela faz isso, né? Mas sabe caranguejo nada, né? Nada? Nada. É bem estranho, assim, tudo esquisito, mas ele consegue flutuar, assim. Flutuar, de certa forma. As perninhas tudo mexendo assim? Sim. Que horrível. Tá bom. Tanto que tem uma expressão que é, tipo, você fica que nem siri na lata. Siri na lata. Uhum. É que o siri na lata fica... Ele não vai pra lugar nenhum, né? Porque ele não consegue subir. Ele não articula pra cima, né? Uhum. Verdade. Mas deixa eu te perguntar, o que tu tá achando de gravar um podcast? Eu tô achando legal. Uhum. Eu fico pensando de todas as coisas que eu já fiz. Uhum. Né? Eu sempre posso dizer, eu já fiz isso. Sim. Eu já fiz isso. Sim. Né? E eu nunca tinha gravado um podcast. Verdade. Então, um dia, né? Minha lápide, por exemplo, se eu for escrever tudo, tem uns 15 metros de altura, né? Vai colocando tudo que fez, assim. Vai botando na lista de coisas. Tudo que fez, tentou, né? Deu certo, deu errado, enfim, né? Uma cacetada de coisa. Tem uma história que tem um cara que ele... Numa cidadezinha do interior, cidade pequena, que todo mundo se conhece. Ele era marceneiro, mas ele também tinha um armazém onde ele vendia carne, ele cortava carne, era açougueiro. Sim. Ele reformava as casas, ele depois veio a eletricidade, ele começou a instalar energia elétrica nas casas. Ok. Ele conseguia reparar, tipo, motor de carro, coisa. E o pessoal dizia assim, esse cara é o máximo, Né? Pô, ele faz de tudo, esse cara é o máximo. E ele se incomodava com isso, porque era humilde, né? Aí quando ele morreu, né, ele sabia que ele ia morrer, ficou doente, ele falou, eu não quero apelido nada, mas eu quero que as pessoas saibam, né, que, assim, o quanto eu ajudei essa cidade. Daí botaram na lápide, aqui jaz, nome do cara lá, a data e tal, né, um marceneiro, um açougueiro, um encanador, um eletricista, um mecânico, o pai, marido, e as pessoas continuaram a passar na lápide e falar, esse cara era o máximo. E assim vai, né? Não deu certo, não deu a ideia. Não deu certo. E o formato de podcast é legal porque ele é fácil de gravar. Ah, sim. Ele é fácil, tipo assim, qualquer idiota consegue. A prova tá aqui, né? A prova tá aqui. Não, e o que eu gosto do podcast é que é realmente fácil. Às vezes tu planeja, vou fazer um canal no YouTube, vou gerar conteúdo, vou fazer não sei o quê. Aí, cara, eu já tentei, eu tenho um canal no YouTube, inclusive, mas tá lá meio parado, só boto meus covers de música. Mas aí tu vai ver, tu tem que produzir, tu tem que editar, porque senão assim fica maçante. Então o conteúdo pro YouTube, ele tem que ser uma coisa mais bem elaborada. Não precisa ser necessariamente bem, mas o ideal é que seja. E o podcast é legal porque ele foi feito pra galera ouvir no trabalho, ouvir no trânsito, deixar tocando de fundo. Então pode fazer como a gente faz ali de 1 hora mais ou menos, falando qualquer abobrinha, que beleza, a galera consome. Uma coisa assim, que, se você for procurar, tem podcast hoje em dia de tudo que tipo de assunto. Sim. Mas tem uns podcasts, tipo assim, que a Globo lança, que é podcast de notícias. Sim. Só que o podcast, ele tem que ser irrelevante, mas ele tem que ser atemporal. Assim, não adianta eu dar uma notícia agora e a galera vai escutar daqui 10 anos, entendeu? Não, isso é verdade. Tem que acompanhar as coisas. Então, eu acho, assim, a gente devia ser um poço de inutilidade. Conhecimentos absurdos, curiosidades. Eu diria que a gente tá no caminho certo, então. Ó, eu tava assistindo um vídeo sobre uns episódios de Chaves, assim, perdidos. Sim. Que em áudio original em espanhol. Aí tem um lá que o Jaiminho ganhou um papagaio. Só que papagaio em espanhol é perico. Sim. Perico. E eu tava pensando, aqui a gente chama o papagaiozinho de periquito. E ito é o sufixo
para coisas pequenas em espanhol. Aham. Então alguém um dia viu um perico, aí viu um pequenininho do lado, olha, um perico e um periquito, né? E aqui no Brasil acabou ficando periquito, que é o papagaiozinho pequenininho que a gente cria em casa. Mas da mesma forma o mosquito, né? Porque Imagina... o mosquito, ele é pequenininho, porque tem o ito e é pequenininho. Então imagina o que é um mosco. El mosco. É um monstro gigantesco. Não, é complicado. Não, e eu gosto do formato de podcast justamente por isso que ele é fácil. Eu não vou dizer que ele é necessariamente irrelevante, mas a ideia de ser atemporal é boa. Tem bastante podcast, por exemplo, de investigação criminal, que a galera levanta dados, cria documento, cria textos, fala coisas sobre isso, que é legal de ouvir, assim, às vezes tu tem uma visão, uma perspectiva diferente, às vezes de um crime, de uma situação que o pessoal se reúne pra fazer. Também é legal. Mas o podcast é isso porque ele é fácil, você senta aqui e você grava. A gente opta por fazer vídeo, eu ainda não upei nada no YouTube, mas eu preciso fazer. Mas a gente faz aqui, grava com vídeo, ou então grava só o áudio. O nosso equipamento, ele é de entrada, mas já dá uma qualidade absurda de áudio, né? Mas qualquer um que quiser começar, baixa ali o Spotify for Podcasters, bota o celular em cima de uma mesa e fala. Então o podcast é fácil de gravar. Sim. E como tu falou na questão da irrelevância, ou da relevância, depende. Não é pra levar a sério, né? A ideia é essa, não levar demais a sério. Porque o podcast também, ele abriu muito precedente para pessoas se passarem por algum tipo de profissional de um assunto que elas ou não compreendem, ou elas compreendem, mas que são, sei lá, pseudociências. Então, assim, tem muita gente que vai em podcast relevante e fala besteira. Assim. Ou então fala alguma coisa, que eu vou dizer assim, besteira entre aspas, mas fala alguma coisa que é pra ser sério, mas que é um assunto até meio perigoso, de pseudociências, essas coisas assim. O que acaba às vezes disseminando muito assunto que é polêmico, é sério, ou é muito complicado se a pessoa começar a levar a sério demais ou se bitolar demais com isso. Sim. E ainda tem a outra parte que é a mais legal, que isso tu consegue ver bem certinho, assim, para algumas pessoas, alguns influenciadores, algumas pessoas de opinião, eles gravam vídeos deles mesmos, como eu tô aqui assim, tipo, um microfone, mas uma imagem mais cortada, só, tipo, a cabeça do cara, um microfone, um fone de ouvido, um fundo, assim, qualquer, e o cara grava como se ele estivesse num podcast, mas na verdade ele tá sozinho em casa. Daí ele bota só uma musiquinha de fundo pra aparecer, dar uma opinião e tal, e joga nas redes sociais, né? Então o cara faz de conta, né, que tá no podcast também pra parecer que é relevante, porque às vezes o cara é tão irrelevante que ninguém nem convida, né? Mas aí, enfim, vai de pessoa pra pessoa, de em quem tu quer acreditar. Mas eu gosto desse formato. É um formato legal, é fácil, não precisa ficar cortando vídeo, não precisa... gravou assim, vai assim, entende? Parece que não, mas tem público pra tudo. Tem. Sabe? Então, talvez a hora que a gente chegar no nosso público, dá aquela bombadinha. 100 pessoas ouvindo. Talvez. 110. Eu acho que assim, a gente vai ficar ali entre 5 e 15 mil ouvintes mensais. Mais perto de 5 mesmo. 5, 6, 8, né? Mas entre 5 e 15 mil, né? Então se der 10, der 12, né? Tamo no lucro, entendeu? No caso, 12 absoluto. É uma métrica, entre 5 e 15 mil, entendeu? No momento, se entrar no Spotify... Se ficar em 4, a gente já tá abaixo da métrica. Se entrar no Spotify for Podcasters agora, acho que a gente tem 3 ouvintes únicos. Que é eu, você... E a Fernanda, que eu baixei o Deezer pra ela. Talvez 4. É que eu não sei se no Spotify for Podcasters ele pega o feedback do Deezer também. Mas ele pega do Spotify. Então, assim, eu sei de um colega meu que ouviu inteiro. E acho que outro colega ouviu também, inclusive ele comentou do último episódio, que foi o colega que eu comentei da Microsoft, que ele assistiu o evento ao vivo e tal, e ele falou, tu falou de mim, né, assim meio indiretamente, falei, era tu, né. Então, abraço aí. Não sei se eu falo o nome dele, na próxima eu peço se eu posso falar, daí eu dou o crédito no episódio 4. Sim. Mas esse formato de podcast é legal. É melhor pedir permissão do que perdão? Eu diria que sim. É que o cara, ele é conhecido, assim, muita gente conhece ele, né? Então, não que muita gente ouça a gente, mas beleza, né? Isso é a mesma coisa que falar assim, esses dias eu tive a impressão de ter visto o Tazo numa lanchonete. O Tazo? Tá ligado. Pior que eu sei quem é o cara. Que todo mundo parece que vê o Tazo algum dia, né? Esses dias eu vi aquele rapaz que tá em situação de rua. Tá sempre num bairro diferente também. Sim. Só que eu acho que ele não escuta podcast. Talvez. Então, de certo, alguém vai botar pra ele. Mas não o nosso, né? Por que ele vai querer ouvir nosso podcast? Não. Por que alguém vai querer ouvir nosso podcast?
Enfim, alguém algum dia vai ouvir, talvez na cidade um dia a gente possa fazer algum tipo de patrocinado, assim, pra tentar expandir pelo menos dentro da cidade. Fazer o ao conteúdo, vivo mas- de algum boteco. Bom, pode ser, depois que criar uma certa relevância, mas Sim. o negócio é não sonhar muito alto. Eu tenho a expectativa que eu tenho com esse podcast, Entre ela é 5 e praticamente nula. Entre É 5 só pra e gente 15 mil. sentar e bater papo. Já Sim. é alguma coisa. Mas o formato é legal. Eu gosto, porque ele é muito fácil de gravar. Esse Então, lance do. assim vai. Esse lance entre 5 e 15 mil ouvintes, por exemplo, Uhum. são um modo como a gente vê as coisas. Ó, uma história que eu vi hoje, certamente é aquela postagem que é assim, ó, o cara tá com 2 celulares, ele tem 2 contas, daí ele vai lá e posta as coisas. Sim. Mas aí, tipo, tinha uma postagem de uma mulher e ela escreveu assim: sou casada há 30 anos e eu sempre faço bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Uhum. E agora, tipo, meu marido, depois de 30 anos, me disse que não gosta de bolo de cenoura. Né? Ela postou assim. Aí uma mulher escreveu embaixo: divorciava na hora. 1, porque mentiu durante 30 anos. 2, porque não gosta de bolo de cenoura. Tipo assim. Aí a mulher escreveu embaixo assim: divorciar? Claro que não. 1, por 30 anos ele comeu uma coisa que eu faço pra me agradar. E não reclamou. 2, sobra mais bolo de cenoura pra mim. É perspectiva. São duas É perspectiva. formas de ver uma situação. Exatamente, Entendeu? Não, de novo, a minha expectativa, assim, não é alta, mas beleza, a gente pelo menos a gente tá junto aqui batendo Isso um papo que e dando tu risada, ainda isso pra mim tem tá bom uma pra caramba. expectativa, né? Poderia não ter. Quase nada, mas tem, beleza, né, vambora. E aí, o que tu trouxe pra nós hoje? Algum assunto pra gente começar a falar? Eu acho que eu falei tudo já. Sério? Então beleza, Não, é isso deixa eu- pessoal, com tá. 11 minutos, não, Eu vi, esse negócio da vida é feita de escolhas. tá bom. Aí hoje eu fui ver um cara que ele tava com um diapasão de 534 MHz, ou Hertz, sei lá. Mega. E um assim na mão, e daí do outro lado, um de 440 e uma bolinha de ping-pong pendurada assim, apoiada. Daí ele bateu no de 534 e não fez nada. Daí ele pegou outro diapasão de 440 e bateu, e ele fez reverberar o outro, que fez chacoalhar a bolinha de ping-pong. Uhum. A propagação das ondas, né? A reverberação, eu entendo. O que eu nunca tinha parado pra pensar é que o cara escreveu tuning fork. Um garfo de entonação, É de afinação. de afinação. É, Um tuning garfo de afinação. Mas é isso mesmo? Isso é o que me bateu. O nome é engraçado. Assim, o termo diapasão deve ter alguma origem latina. Talvez do latim, alguma coisa assim. Mas em inglês o termo tuning fork ele faz sentido, porque ele é um garfo de afinação. Cara, tu já viu a palavra diápaso? Diápaso? Não, Parece um termo que eu já escutei. diápaso. Vamos ver o que o Google tem a dizer. Diápaso. Não, diápaso significado. Vamos ver se Diápasa, existe. Não, é o diapasão. Então não. Tá bom, e como é que o Google Tradutor traduz diapasão? Deixa eu ver aqui. Diapasão. Tuning fork. Tuning fork. Então, um garfo tudo bem, de o afinação. termo diapason, deixa eu ver como é que ele fala aqui, ó. Outra coisa, tipo, Diapasão. Ah, não, peraí, aqui, ó. Diapason. Diapason, e eu falei diapason, não, é diapason, olha só. diapason. Mas Vamos é esse, procurar no Google esse Imagem, negócio que se você, tipo, escrever read, Uhum. lead, tudo você fala de... Tem um vídeo de um cara que ele vai escrevendo, ele tá ensinando inglês, daí ele fala assim, read, aí R-E-A-D. Só que tem outra palavra com E-A-D que não fica with, fica outra... Mas a outra própria tonalidade. palavra read, o passado de read, ele é um verbo, no inglês ele é um verbo irregular. O Aham. passado de read se escreve igual, só que você não fala Sim. read, você fala read. Então se Ah. você falar eu leio, I read. Se você falar eu li, I read. Sim. Então eu li um livro, I read a book. Eu leio um livro, I read a book. Eu li um livro, I read a book. Mas o cara que Então- inventou o idioma inglês, porque ele não tinha muita coisa pra fazer também. Porque você fala assim, eu ouço. Sim. Como é que é? I listen. Eu ouvi. Listened. E como é que quando a pessoa fala I heard? O heard, ele é mais no sentido de escutar. Então, escutar, Então- ouvir. Não. É assim, ó. O listen é no momento. Por exemplo, agora a gente tá tocando música. Então, Sim. We are listening to music. Sim. E o heard é assim, aconteceu um barulho lá. Ok, I heard.
Então são diferentes. Você tava na moto pensando esses dias, mas beleza, esclareceu. Mas eu tava pensando... Não, mas tem essas coisas. Como tem os termos também, por exemplo, que aqui a gente chama de patinete, porque ele é um patim, net, maior, né? Começou com patim, patinete. Mas no México eles chamam de patim del diablo. E se você chegar numa loja, você eu quero um patim del diablo, é um patinete. Deixa eu ver isso. Porque esse termo ele pegou e ele foi usado na indústria porque ele... Assim, porque as mães diziam que era muito perigoso, as crianças se machucavam demais. Sim. Então ele virou um patinho del diablo. Se você procurar patinho del diablo... tu vai chegar lá. É o patinete normal que as crianças estão usando. Faz parte. As pessoas se machucam mesmo. Sim. Aí, o que mais tu trouxe? Mais alguma coisa? Posso sugerir um assunto que eu gosto? Manda. Beleza? É assim, ó, trocando agora de assunto violentamente. Né? Aproveitando que tu falou de patinho, tu viu o Papa? Meu cara. Não, né? Não. É assim, ó. Na verdade, eu só vi 2 notícias essa semana, mas por acaso é sobre a mesma situação, ou melhor, o mesmo jogo. Porque eu sou puta entusiasta de jogo, gosto pra caramba de jogo, de assuntos relacionados a isso, tanto que os sugeridos do Google ali, né, do meu celular, são notícias em geral sobre o mundo dos jogos ou tecnologia, né? E eu vi uma notícia muito legal de um jogo que é de 1998, 9, nem lembro mais. Xadrez. Tibia. Não, xadrez é muito mais velho que isso, né? Que tá em alta, né? Eu vi essa notícia. Sim, o Tibia é interessante porque ele é muito... Velho. Velho? Chato. É um dos primeiros... chato não fala isso. Pô, o Tibia é legal, eu jogo até hoje. Ainda tem que jogar com prompt? Não, hoje tá um pouquinho diferente. Depende do comando, mas o primeiro... É tipo Harry Potter ou Street Fighter, você tem que dizer Não, isso já mudou um pouquinho. O primeiro contato com o NPC, tu pode chegar e dizer hi, mas depois ele, nas palavras-chave do que ele te oferece, tu pode clicar em cima da palavra e ele já te oferece o diálogo. E tem tecla de atalho? Isso tem. Sempre teve, na verdade, mas agora tá bem mais definido. Porque eu não consegui passar do level meio. Eu vou te dizer, o Tibia hoje tem som. Eles atualizaram o jogo com som, agora eu não lembro se foi ainda esse ano ou final do ano passado. Com aquela base daquele jogo de Pokémon que era na base do Tibia. E isso, não, tem muito jogo. Então tem um do Dragon Ball Z. Eu adorava aquele jogo e daí a Nintendo processou os caras. Mas que novidade. Porra, eu tava longe pra caralho. Mas tem um do Dragon Ball Z também com o gráfico de Tibia. Também bem legalzinho. Eu joguei um pouquinho só. Mas hoje o Tibia original mesmo, ele tá com som, tá interessante. Porque antigamente era engraçado, o pessoal falava assim, tutorial de como colocar som no Tibia. Abra o Windows Media Player. Né? E assim vai. Não, mas mas a notícia é o seguinte, o jogo ele segue relevante, ele segue válido, a empresa tá ganhando dinheiro pra caramba. Principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia, inclusive. Mas eu já chego lá na parte do dinheiro. Os jogadores que não morreram e assim, pandemia. Tem uma jogadora, ela é a top 1 do mundo, a player top 1, level mais alto do mundo todo. Tem 60 anos. Ela joga com o namorado, na verdade. Ele tá um pouco mais abaixo na lista, mas ela é a top 1. Não lembro mais em que level que ela tá. E ela tá considerando vender a conta. Porque contas no Tibia sempre foram compradas e vendidas. Sempre, mas era feito por fora. Sim. A Cipsoft, que é a empresa que faz, ela decidiu fazer um esquema diferente. Não, então tá, se a galera tá vendendo o personagem, vamos criar um sistema pra isso dentro do jogo. Aí você consegue, agora não lembro se é dentro do jogo ou no site pegar oficial. Uma taxa, no caso. Mas tu consegue, exato, mas tu consegue vender jogadores. Assim, porra, o meu personagem tá um nível bem alto, mas não vou mais jogar, então vamos monetizar isso aí. E a Top 1 tá considerando vender o personagem dela, e tem um brasileiro querendo comprar. Deixa eu adivinhar. 100 mil euros. Putz, eu ia falar 1 milhão, mas 100 mil euros é quase isso. É 550 mil reais. Imagina se o cara pegar 550 pila, R$1.000 e comprar um bonequinho no jogo. E é isso que estão considerando. Isso me chamou a atenção, porque assim, a gente tá falando de um jogo de, sei lá, 25 anos. É um jogo que existe há muito tempo. Sim. É um jogo jogado há muito tempo. Tudo bem, o auge do jogo já foi. Lá em 2010, mais ou menos, que na época que eu jogava até bem mais. Otimista, você? Não, mas é que hoje, se você for olhar, o jogo tem, acho que em média, 10 a 20 mil jogadores online todos os dias, a todo momento. Tá, beleza, em média, eu botei uma média com uma diferença de 10 mil do mínimo pro máximo. Mas é isso, tanto que se você abrir o jogo aqui... Você transmitindo na Twitch? Eu poderia, eu já fiz. Eu transmiti de vez em quando, é legal, mas tem a tua conta do Sagramor lá?
Tenho. Só que eu não jogo mais com ele. Eu tenho um Knight, um guerreirinho. Bem besta, né? Então ainda tem Tibia? Tem, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá na canela. Não, não, eu tenho assim, ó. Se eu formato um computador meu, uma das primeiras coisas que eu faço é instalar o Tibia. Porque ele é um jogo de mata-tempo, assim, porra, não tem nada pra fazer, abre o Tibia. Vou andar pelo mapa, vou fazer algum barulho, vou fazer alguma coisa lá. Porque ele é legal pra passar um tempo, assim. E tem um esqueminha, não sei, ele tem um apelo que pra mim é bom, entende? E então, assim, e claro, né, a Cipsoft... Isso, e a Cipsoft, e quando a pessoa vende uma conta no Tibia, a Cipsoft pega ali uma parcela, né? Naturalmente, não sei de quanto, mas pega. É a mesma coisa que vender um filho, né? A mãe tem que ganhar uma parte, né? Porra. Brincadeira. Tomara que seja. Não vendam seus filhos. Fala mais perto do microfone. Tomara que seja brincadeira não mesmo. Vendam seus de qualquer forma também, isso me chamou a atenção, essa notícia, porque logo assim, 2 dias depois, eu via uma outra notícia falando que a Cipsoft, ela sempre distribui 25% dos lucros da empresa para os seus funcionários. Eles têm em torno de 100 funcionários, mais ou menos. E desde a pandemia e tal, o jogo começou a ser mais jogado de volta, as pessoas começaram a jogar mais, teve essa questão de compra e venda de contas, e as pessoas naturalmente estão jogando mais, o jogo ele é freemium, né, que se fala assim, porque tu consegue jogar de graça, mas tu pode comprar cash, pode comprar hoje se chama Tibia Coins, aí tu compra casinha, compra item, tu ganha acesso em outras áreas do mapa que quem joga de graça não ganha, e tudo mais. E considerando isso, eles ganharam dinheiro pra caramba nesses últimos 3 anos. Então esse foi o maior ano assim em questão de lucros da empresa. E eles distribuíram 25% desses lucros e alguns funcionários, ou melhor, acho que a maioria deles, chegou a ganhar quase 9 salários de bonificação. Salários mínimos ou salários deles? Os salários deles. É uma coisa assim, eu não sei bem como é que funciona. Na Alemanha. A Cipsoft. Então é um bom salário. Cara, vezes 9, hein? Foi isso que me chamou a atenção, cara. Eles não entraram em valores específicos. Lá o cara que tira o pó do servidor ganha o que o engenheiro aqui ganha. Não, porque não é bem assim, né? A gente tá falando da Argentina, não Cuba. Desenvolvedores. Mas, de qualquer forma, me chamou muito a atenção. Eu achei sensacional isso aí. Mas, enfim, é a vida, né, cara? E daí eu, pensando, vendo notícia e tal, eu lembrei do tempo que a gente jogava Metin também. Metin 2. Eu jogo ainda. Eu também, tá instalado no PC aqui. Eu jogo. Eu tenho um guerreiro. Eu tenho uma ninja pra passar o tempo. Eu tenho um guerreiro, só que daí, tipo, agora a Fernanda tava jogando. A gente é casado no jogo, na vida real também. Só que daí a gente não pegou mais pra jogar final de semana. A gente jogava direto. Sim, eu lembro, tinha um tempo que vocês jogavam mais, né? E daí eu criei uma ninja, assim, pra matar tempo e tal, pra liberar espaço. Já tá level 70 já. Não, 35. O Metin, na verdade, ele é um jogo difícil pra você subir muito alto sem comprar cash. Mas é verdade. Na verdade, são quase todos os jogos assim. Não, MMORPG em geral é assim. A não ser que seja um jogo com um modo tipo de compra mesmo. Por exemplo, The Elder Scrolls Online, que tu compra o jogo ou tu compra as expansões. Então, um item comprado dentro do jogo ele é cosmético, em geral. Ele é um item que só vai te dar benefício visual. Ou tem alguns itens, poção de vida e tal, mas que não vão necessariamente te deixar muito mais forte, muito mais apelão do que outros jogadores. Né? Agora o jogo MMO que é grátis pra jogar, não, daí é inevitável, ele vai ter essa diferença. Não, eu tentei com Lineage 2, Ragnarok, Cabal... Tudo que é MMORPG que tu imaginar eu já tentei jogar. Tudo. E assim, e eu nunca encontrei um assim que me prendesse de um jeito como o Tibia me prendeu, como o Silk Road me prendeu por um tempo, o próprio Metin também, né, como me prendeu por um tempo. Assim como eu gosto do Skyrim, né? Skyrim é legal, eu tava jogando hoje, inclusive, um pouquinho. É bom. Sim. Só que tipo assim, eu que já devo ter matado o Alduin umas 30 ou 40 vezes, fica muito... O jogo fica cada vez mais curto. Porque eu já sei qual missão que eu preciso fazer, qual que eu não preciso. As missões de campanha, né? Tipo, a missão principal eu faço muito rápido. Sim. Entendeu? Antes de visitar lá, tipo, a mente do Pelágios, não sei o que lá. Antes de me tornar... Porque assim, você vira... Também que ele é um jogo onde você vira o campeão de todos os deuses do jogo. Entendeu? Aí, tipo assim, meio que fica tudo em cima de uma pessoa só. É uma responsabilidade tanto, né? Então, tipo, fica com o tempo você enjoa. Não, aí você tem que só ficar caçando bandido. É que pra mim eu não enjoei ainda, assim, muito, porque eu tenho talvez umas 80 horas de jogo, mas
não é necessariamente com o mesmo personagem. E eu tenho a versão a Special Edition, que ela é com todas as expansões. E eu fui pra aquela ilha, Solstheim, tá ligado? E cara, como tem missão naquela ilha? Os bichinhos lá são muito chatos. Não, eu nem me preocupo muito com os bichinhos e tal, mas... Às vezes... Como tem missão naquela ilha? E assim, é só uma expansão do jogo, deve ter umas, sei lá, 45 missões diferentes naquela bagaça. Tem. Não, é porque tu tem que derrotar o Miraki. Já fiz. E daí tem todas as coisas, daí a cidade tem problemas políticos, daí você também tem que pegar, acho que é uma prefeita lá, alguém, alguma coisa assim. Sim. E daí tem uns guardas, daí tem uma facção criminosa, daí tem aqueles gnominhos lá que às vezes eles te matam, às vezes eles te seguem. Já peguei também. Agora eu acho que eu tô chegando mais ou menos no fim das missões da ilha, assim, porque eu já explorei ela quase toda, mas é uma expansão do jogo, cara. Como tem coisa... Tu tem que ficar financiando uma escavação, porque Sim. no final... Tô esperando o desgraçado me chamar ainda. Ah, então não vou contar. Pode falar. Eu sei que no final vai ter só talvez uma palavra de poder ou alguma coisinha assim, nada... Não, até que tem bastante item lá dentro, tem a palavra de poder mesmo, mas, tipo assim, o cara fica te chamando porque eles encontram os Draugrs. Draugrs. E daí tu tem que ir lá matar, daí tu tem que dar mais dinheiro pra ele, contratar mais mineiros e porque tal. Eles morreram tudo. Aí no fim ele te trai. É? Ele tenta te matar? Uhum. Só que daí nisso tu já tá tipo level 42, com todos os shouts quase completos. Eu tô... É bem fácil eu tô no nível 31, eu acho, mas o meu nível de arquearia tá alto pra caramba. Porque cada vez que eu começo a jogar Skyrim eu falo, não, dessa vez eu vou de mago. Dá uma hora de jogo eu tô com arco e flecha de novo. Eu não consigo não jogar de arco e flecha. Tem uma coisa que eu vou dizer pra você não fazer. Se você chegar no talo de, tipo assim, de arquearia, chegou no máximo. Todos, a skill tá... todas as perks adicionadas numa skill só. Não zera aquela bosta. Que ele volta pro começo. Ele, tipo, O que é zerar? Tipo assim, tu vai pro nível 2 da habilidade. Só que ele vai pro nível 2 no começo. Então, tipo assim, tu não consegue dar zoom. Tu tem que liberar de novo. Teu tiro é mais forte, saca mais rápido, mas aí não consegue dar zoom. Tu tem que ir upando de novo aquele negócio. Eu fiz isso com sneaking. Uhum. Tipo, começou a... Zerou tudo, basicamente zerou. Zerou, ele foi... Aí não dá. Tipo, então tu não faz. Boa. Chega no final, deixa ali. Aí eu vou começar a focar em lockpicking, sneaking, essas coisas assim, né? Sim. Sim, é o jeito. E fazer poção não adianta upar. Não, eu não olho muito pra isso. Não. Falo, no final das contas eu tô sempre de arqueiro. Se tu tiver um arco que captura a alma, ou o que paralisa. Eu tenho que dar choque elétrico. É o Nightingale Ball. Que eu mesmo encantei, eu acho. Depois eu fiz só que daí eu peguei o negócio de atrair almas. Esse é muito bom, porque tu tem que ficar recarregando as pedras de alma. Soulstones. Não, beleza, mas daí tu vai usar... Se a habilidade assim, mágica é atrair almas, por que tu vai recarregar ele se ele não dá nenhum dano a mais por isso, ou nenhuma especialidade a mais? Aí ele é um arco, tipo, eu tenho um arco de dragão, o arco... o arco de dragão, feito com osso de dragão lá. Eu não... E daí as flechas de dragão também. Mas tu fez? Dragon tu fez? Mas tu tem que upar a habilidade de Smithing. De Smithing, tá. Essa eu então, quase não mexo. Tu pega o... Eu vou ter que fazer mais então pra upar. O arco, beleza, e coloca o negócio de absorver alma. Que daí tu sabe quando tu matou a pessoa de longe. Não importa de onde tu tá, tipo, tu chega num castelo. Aí você liga o Aura Whisper e você vê lá, tipo, aquelas bolinhas vermelhas de onde tá o inimigo. Aí tu atira... Calcula mais ou menos a altura que a flecha vai perder. Não tem resistência de vento, nada. Mas ela vai perder a altura. Aí quando tu acerta, ele... E a alma vem pra ti. Não, isso sim. E esse é muito legal mas também. É que o jogo dá um barulhinho natural a hora que tu mata, né? Vai um trem, alguma coisa assim. Falar em arco, a gente vai dar uns tiros de vez em quando, né? Putz. Outra hora. O meu cunhado comprou um sítio agora e eu vi lá que tem uns passinhos legais. Já falei com a Fernanda pra gente longe daqui? Pico da Malve. Pico da Malve? Logo ali? Subindo no Pico da Malve. Não, então tá. A gente vai se... Vamos marcar um dia pra gente ir lá. Com ele... Sim, se ele liberar um canto lá pra nós dar uns tiros. É legal, a gente pode brincar de arquearia. E a gente tá aqui só falando e esqueceu o podcast, né? Não, mas a ideia eu acho que a ideia é essa, né? Então tá tudo certo por enquanto. Eu tinha separado um assunto de mais cultura e inteligência. Momento cultural. Com essa música ainda tá legal. Eu tava lendo sobre cidades de 15 minutos.
Cidade de 15 minutos. Cidade de 15 minutos. Paris é uma cidade projetada para ser uma cidade de 15 minutos. Que assim, a teoria da cidade de 15 minutos é que você consiga um café em menos de 15 minutos, caminhando. E que se você precisar ir até uma loja de roupas, até uma oficina, eu preciso ir para o trabalho, é 15 minutos caminhando. Teoria. Reduz a emissão de carbono, não usa mais carro, não tem acidente de trânsito, você consegue tudo. Mas, na prática, a pessoa que serve o teu café não mora a 15 minutos do trabalho dela. Não. Porque ela não consegue bancar morar numa cidade de 15 minutos. O teu mecânico, o vendedor de roupa, o cozinheiro, o teu garçom, nenhum deles mora numa cidade de 15 minutos. Eles moram numa cidade de 45, 50, 2 ônibus. Que é às vezes na mesma cidade, só Entendeu? é na... Aí eu No redor ali. trouxe pra Jaraguá do Sul, bairro Jaraguá 99. Se eu quero ir numa farmácia, a pé, né, vamos dizer que tem uma farmácia perto de casa, a menos de 15 minutos. Tem um mercado a menos de 15 minutos. Tem uma escola a menos de 15 minutos. Mas o meu trabalho, a pé, é uns 45. Sim. Então eu chego Se lá em sobreviver 15 até lá, minutos né? de moto. É. Tá? Então, assim, já não vale. Mas se eu for trabalhar perto de casa, eu vou tirar o emprego de outra pessoa que mora mais longe. Ela vai ter que trabalhar perto da casa dela. Virtualmente não funciona. Porque tem muita gente. É que na prática tu olha uma cidade como Paris, por exemplo, às vezes o 15 minutos, como tu falou, redução de emissão de carbono e tal, mas são cidades que têm uma não é uma linha, mas uma malha de metrôs muito boa, né? Então às vezes tu falou, a pessoa que trabalha na cafeteria, ela não mora a 15 minutos da cafeteria, mas o metrô é capaz de deixar ela lá em 15 ou 20, né? Isso estamos falando de grande cidade, Mas né? Grandes vira uma capitais. sociedade excludente daí. Mas isso é Porque natural no capitalismo, a né? pessoa que tá trabalhando na cafeteria, que te atende em menos de 15 minutos da onde tu mora, quando ela chega em casa, ela não mora a 15 minutos de uma cafeteria. Ela não mora perto de uma farmácia, ela não mora... É que daí depende. Se ela ainda mora dentro da mesma cidade, por dentro de Paris, aí talvez ela more. Fica meio excludente. Sim, talvez. O que eu ia dizer? Putz, eu esqueci o que eu ia dizer. A gente falando de sociedade de 15 minutos. Esqueci total. Sério? Esqueceu total? Me fugiu. Então vamos assim, ó. Fala outra coisa. Eu botei essa semana no Instagram uma pergunta, né? Sim. Pra ver quem queria falar ou queria ouvir a gente falando sobre alguns assuntos. Algum assunto, Teve 2 que me chamaram a atenção. Os únicos 2. Que me chamaram a atenção. Que um disse... 100% então, né? É isso aí. Um sugeriu... 100% do que me responderam a gente vai comentar aqui. Um me sugeriu comentar sobre a inteligência artificial e as preocupações, né, as nossas perspectivas para o futuro com isso. A gente falou bastante sobre inteligência artificial nos episódios anteriores e eu gosto de falar sobre isso. Então, assim, o que tu acha do futuro da IA? Tu acha que ela realmente vai tirar emprego de galera? Tu acha que realmente vai... Ela vai, infelizmente, tá? E isso não é uma opinião, é fato. Fato? Ela vai tirar um emprego de, vamos dizer, uns 60% de quem tá ganhando entre 5 mil e 80 mil reais. Isso é fato. Que é, tipo assim, o auxiliar da promotoria, que arquiva os casos hoje. Tá? Hoje ele tem o emprego dele, ele ganha lá seus 6, 7 mil reais, ele é um funcionário público. Mas uma inteligência artificial consegue pegar todos os casos e fazer arquivamento. Como você tinha comentado, ele vai ler, ele vai dar um parecer com base no que ele foi programado para fazer e vai sugerir as respostas, ele já vai arquivar, ele vai ter uma data, ele vai ter um alarme, ele vai ter todas as informações. Ele pode gerar um log, sem o risco do erro humano, de faltar alguma informação. A IA não vai substituir o frentista. Não. De posto. O cara que limpa a rua... Muito obrigado ao pessoal que limpa a rua, agradeço muito. Tá? O pessoal que pinta os meios fios, esse pessoal tá tranquilo. Agora tipo assim, um supervisor de área. Sim. Hoje a IA ela é capaz de... Eu lembrei o que eu ia falar. Até nesse assunto. A IA ela é capaz de, através de câmeras, identificar rostos e comportamentos. Então, tipo, um supervisor de uma produção, né? Um bot que
analisa todos os funcionários, que ele consegue ao mesmo tempo captar a temperatura corporal dos funcionários através de uma câmera, as expressões faciais através de outra câmera e o posicionamento do funcionário através de outra câmera. Ele vai conseguir medir a produtividade, quantas peças aquele funcionário fez. Verdade. Ele vai verificar, o funcionário tal dia ele produziu menos, mas aquele dia ele apresentou sintomas de estresse, irritabilidade e ele estava a temperatura 1 grau acima do normal dele. Uhum. Talvez ele não estava bem. Né? E ele vai gerar esse relatório que vai chegar para o presidente e falar assim, não, esse cara tá 100% normal, tá com saúde, mas caiu a produtividade. Corta, bota outro. Entendeu? Sim. Então aí já vai ter, alguns cargos vão cair. É que esse pessoal ganha até uns 80 mil reais. Sim, mas assim, não é num futuro tão próximo assim. Um estagiário de engenharia, por exemplo. Mas é que no final das contas alguém vai ter que avaliar, né? Alguém vai ter que trabalhar com os dados que a IA vai faz, ter isso. né? Aí, vamos dizer assim, aqui no Brasil 80 mil é muito. Mas entre 5 mil e 40 mil. Talvez. Um estagiário de engenharia, um bot programado, fala, eu preciso de um prédio que tenha 6 apartamentos, com 3 quartos, casa, que consiga atender famílias de até 6 pessoas. Ele vai dar o projeto. Ele vai projetar. É que a IA no momento, tudo bem. Ela ainda tá... É que depende do foco. Depende do foco. Ela tá Ela engatinhando. tá aprendendo. A IA tá engatinhando. Porque hoje Sim. a IA ela não é exatamente uma inteligência. Ela é uma ferramenta que te dá respostas. Mas por que ela não é inteligência? Circulou bastante na internet uns prints de umas conversas que tiveram com o ChatGPT, onde eles pediram assim, eu gostaria de baixar um filme pirata, aonde que eu baixo filme pirata? Tu deve ter visto isso ou não? Sim, eu vi. Aonde que eu baixo filme pirata? Não, a resposta do chat, eu não posso te indicar porque é ilegal. Aí a pessoa responde, ok, então me diga os sites que baixam pirataria que eu devo evitar. E ele dá uma lista. Sim. Então, isso não é uma inteligência. Ele é vamos dizer assim, um providenciador de dados. Isso, ele gera texto, ponto. Porque, por enquanto, Sim. se você pedir uma coisa mais complexa, ele vai dizer que ele não pode. Uhum. Tudo mais que ele te responde, ele cria a inteligência dele. O cara que fez isso ali pensou assim, putz, eu sou muito esperto. Ele me deu uma lista dos negócios. E o bot do outro lado, cara, eu sou muito esperto. Eu aprendi... Não, o bot, ele vai gravar assim. Uhum. Eu aprendi agora que o ser humano vai burlar as minhas regras de computação com... tipo, uma semântica. Com uma forma diferente de perguntar. Se alguém for fazer isso de novo, assim, eu quero evitar locais onde vendam drogas. Eu quero evitar locais onde vendam armas. O chatbot vai falar assim, então eu recomendo que você não saia de casa. Ou ele vai falar assim, eu não posso te dizer os locais que você vai evitar. Isso, é que por trás de uma inteligência artificial, mesmo que ela aprenda, entre aspas, sozinha, tem pessoas. Tem programadores, tem pessoas que estão olhando esses diálogos. Então, ainda mais que a galera botou na internet isso a rodo, assim. Então, cara, com certeza alguém lá na OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, já deve ter ido lá e programado. Pô, se a pessoa me perguntar dessa forma, eu já vou mudar a minha resposta. Essa resposta já estava programada. Não, é que o GPT ele é um gerador de texto provável. Né? Então, é aquela história assim, se você chega de manhã no teu trabalho e o teu colega fala assim, bom, qual a palavra que viria depois? Dia, né? Naturalmente. Então não vai pensar que depois do bom vem, tipo, batata. Então vai ser bom dia. Mas e o ChatGPT, ele faz isso. Ele só, pelo menos, tenta criar o texto mais provável com base no contexto que você deu, né? Eu joguei RPG com o ChatGPT. Dá pra fazer isso também. Eu criei uma situação, eu sou um herói, eu preciso chegar e encontrar o tesouro. E eu vou rolar os dados de 1 a 3. 1, impossível. 2, que palavra que eu usei? 2, provável. E 3, possível. Sim. Aí eu fui colocando as respostas e ele foi me dando as situações. Você chegou no pé da montanha. O que você faz? Eu digitei escalar. Aí ele falou, role os dados. Aí eu coloquei 1. Aí eu falei assim, você tentou escalar e viu que era muito íngreme. O que você faz agora? Eu dou a resposta e enrolo os dados. Ele vai criando a história. Ele vai criando a história. Sensacional. Muito legal. Pô, demais. Aí eu não fui até o final, mas eu falei, obrigado, gostei de jogar com você. Aí ele agradeceu também. Isso é um baita gerador de entretenimento, né? Claro, eu tava entediado. Daí eu fui... legal. Eu falei assim, encontrei uma caverna que parece ser um túnel. Né? Você entra na caverna.
Uhum. Aí ele falou, você não... Mas a caverna é muito escura. Daí eu coloquei 2. Aí ele, você encontrou madeira para fazer uma tocha. O que você faz? Eu falei assim, 3. Né? Possível. Daí ele, você conseguiu acender a tocha. Aí foi indo, daí lá na caverna muito legal. tinha lobos. Aí quando chegou nos lobos, eu falei, não vou lutar e tal. Mas eu fui colocando as situações. Isso é muito legal, massa demais. Faz mesmo. Nossa, eu tenho que testar outra hora isso. Que massa. Ele falou, eu quero jogar um RPG contigo. Pô, vou fazer isso então outra hora. Não, Ele não entendeu muito bem quando eu pedi pra ele rolar os dados. Entendeu? Eu acho que ele não trabalha com probabilidade. Não. Por isso que ele não faz. Mas, tipo, eu vi um print também de um cara que ele falou assim, ó, pense um número de 1 a 10 e eu vou tentar adivinhar. Aí o chat, eu pensei no número 7. Ele escreveu assim. Aí o cara respondeu, você pensou no número 7. Muito bem, você acertou. É o que eu falo, é inteligência. Porque ele, pra quem só tá ouvindo, eu tô fazendo aspas com os dedos. Porque ele tá testando os seres humanos também. Não, ele tá todo mundo tá todo mundo aprendendo. Uma coisa muito legal que eu vi que o ChatGPT faz, ele interpreta músicas. Se você tem uma música e tal, uma banda que eu gosto lançou uma música que tem uma letra, não vou dizer controversa, mas que gerou um pouco de dúvida entre os fãs e entre os haters principalmente sobre o que essa música quer dizer. A própria banda foi lá, jogou no ChatGPT, a letra da música fala, interpreta pra mim. E deu uma resposta muito boa, né? Que inclusive estava de acordo com o que a banda, o que o escritor da música tinha pensado. E aí eles colocaram no Facebook assim, já que tem muita gente aí questionando, duvidando e reclamando da letra da música, segue o que o ChatGPT falou sobre a interpretação, que está interpretando melhor do que muita gente por aí, né? E realmente, assim, né, eu testei com uma música do Good Charlotte, eu acho, que é a Last December, é a música mais atual deles, eles lançaram acho que em 2002, é um single, 2021 eu acho que eles lançaram, e é uma letra que sim, ela é uma letra um pouco triste e tal, mas eu joguei no ChatGPT, ele deu uma resposta legal, assim, tipo, interpreta pra mim, ele interpretou assim uma resposta que legal, faz sentido, e que, pô, olhando pra música, pô, faz sentido, tudo bem. Sim. Você pode gerar, entre aspas, uma geração de preguiçosos com isso. Tipo assim, pô, eu não quero pensar nisso aqui. Chat, me diz o que isso quer dizer, entendeu? Ele funciona pra isso, ele é uma ferramenta de auxílio também, mas ele é perigoso. Isso aí que eu ia comentar. O nosso colega de podcast, o Rogério Vilela, do Inteligência Limitada, que ele também faz podcast, né? Só que ele tem um pouco mais de fama que a gente. Sim, um pouquinho mais, né? Quase nada. Ele tava falando com um pessoal justamente sobre esse assunto também. Aí eles colocaram lá assim, escreva uma carta de demissão pro produtor de áudio deles. Aí o ChatGPT foi lá e escreveu, a gente aprecia o teu trabalho, a gente apreciou o momento que você estava aqui com a gente, mas agora a gente precisa seguir em frente, então a gente vai dar continuidade, a gente precisa que você seja desligado da empresa, bem coisa. Aí o cara lá que, vamos dizer, meio que trabalha, pesquisa essas coisas, o entrevistado lá do Vilela, ele falou assim, tá, então pede agora para ele escrever em 10 linhas. E ele foi lá e resumiu, né? A partir desse momento, não precisamos mais do seu serviço, obrigado. Deu 10 palavras. 10 palavras. 10 palavras. 10 palavras. Daí ele pediu assim, tá, escreva como se você fosse Carlos Drummond de Andrade, né? Aí o chat, eu não consigo escrever como Carlos Drummond de Andrade. Daí, escreva como se você fosse. Né? Aí ele foi... deveras, e foi usando aquelas palavras coloquiais de 1970, 60 por ali. E ele escreveu uma carta de demissão como se ele fosse Drummond de Andrade. Entendeu? Apreciamos de novo e tal, mas deveras, fato, né, seus serviços prestados, e foi colocando de uma forma bem formal uma carta de demissão. Então, assim, uma empresa que faz um RH, que ela tenha um sistema que gera tudo, que é alimentado tudo, e ela precisa de um lado humano, o bot consegue. O bot consegue. O bot, ele é muito bom. Então, o setor de RH com 15 pessoas vai acabar. O bot, ele é muito bom para escrever e-mail, ele é muito bom para resumir coisas, ele é sensacional. Um bot de inteligência artificial para analisar currículos. Também. Tudo bem, ele vai pegar apenas dados estatísticos. Tipo, esse funcionário parou mais tempo em empregos, esse funcionário trabalhou mais com o que a gente precisa. Mas já corta uma cacetada de coisa, né? Claro. Esses não preenchem as vagas porque ele não preencheu o nome corretamente. Capaz de... O nome não bate com o CPF. Capaz de, inclusive, sugerir, tipo, a empresa tem 5 vagas
e 75 currículos. Ele Então faz você um resumo? separa qual currículo pode ser usado para cada vaga. Imagina, Pronto, cara, olha só que legal. um dia ou dois de um Aham. funcionário de RH em 10 minutos. Olha o salário que as empresas vão Nossa. economizar. E com uma ferramenta, claro, que a nível empresarial, né, a gente usa o ChatGPT no dia a dia, eu uso na empresa, tu deve usar também de vez em quando, a Michelle usa bastante também, mas, não, eu uso porque de vez em quando a gente precisa, até mesmo para criar a resposta, porque lá onde eu trabalho eu sou responsável também por fazer a curadoria do nosso chatbot interno, só que a gente usa uma outra ferramenta um pouco mais antiga, o Watson, poderosíssima também, ferramenta de IA, mas ela é mais focada talvez em chatbot, então os diálogos não são automáticos, qualquer resposta que ele dá é uma resposta que eu digo para ele dar. Então, às vezes eu preciso criar um novo diálogo e eu uso o ChatGPT para gerar a resposta, porque ele escreve melhor do que eu. Tudo bem, lendo a resposta do ChatGPT, eu me treino também. Então já tem coisa que eu consigo escrever e tal, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo junto, mas tu tem que saber usar a ferramenta. Isso tu falou assim de jogar RPG, que o cara pediu pra escrever como Carlos Drummond de Andrade e tal. Eu pedi pro chat do Bing, que é, enfim, a GPT também, é da OpenAI, só dentro da plataforma do Microsoft, pra ele escrever um diálogo no estilo novela mexicana. E eu peguei assim, o mais absurdo que eu pudesse, assim, eu lembro que eu pedi pra ele escrever estilo novela mexicana com um diálogo entre um duende minerador e um orc quebrador de pedras, uma coisa bem, bem absurda. E ele gerou o diálogo, mas gerou assim, bem no estilo novela mexicana, que é aquele negócio, uma afirmação, aí outra pessoa responde com uma pergunta e faz uma afirmação, e o chat simplesmente decidiu que o diálogo entre eles seria como se fosse um casal, é um diálogo romântico. E eu sei que depois, por acaso, deu um erro, eu não consegui ler tudo, mas eu sei que lá no meio eu vi as palavras: você me traiu com um elfo safado. Ele simplesmente gerou, eu vi você olhando para aquele elfo, umas coisas assim, sabe? Então, além de ele criar o diálogo, ele entendeu que num universo onde tem duendes e tem ogros, também tem elfos. Então, ele mesmo já pega essa ideia. Eu achei isso sensacional. Então, o ChatGPT ele vai ajudar muito, muita coisa, porque não o ChatGPT, perdão, né? A inteligência artificial que cria chats em forma, né? Que eles chamam de GPT, tem um potencial absurdo. Tem um perigo iminente, né? De talvez, não vou dizer roubar emprego, tirar emprego, qualquer coisa assim. Ele vai substituir alguns cargos e algumas funções. Ou não vai nem substituir, vai só facilitar a vida. Então, às vezes, uma empresa que tem, ou que pensaria em contratar, sei lá, 2 cronometristas de linha, ou, como tu falou, 3 analistas de RH, consegue reduzir para um, né? Então, Se a empresa tem um RP que tem todos os dados computados certinho, pega o chat e fala assim, analisa tudo que entrou, saiu, toda a produção. Pega todos esses dados, eu quero um diagnóstico empresarial. Mas é mais ou menos isso que a Microsoft faz hoje com aquilo que eu comentei no episódio anterior, o Copilot. O Copilot ele tá integrado com todos os sistemas da empresa, então ele consegue gerar resposta de e-mail, criar cotação, sugestão com base nos dados. Inclusive, nesse pacote onde tem o Copilot, que é o Dynamics 365, tem uma ferramenta chamada Microsoft Power Virtual Assistant, que ele é uma ferramenta de chatbot. Aquele íconezinho do eu não sei clipe o que é. do Word lá. Mais ou menos. e ele gera assim, então, o que é? Ele é um chatbot. Então eu não preciso ficar alimentando ele com lá muita informação. Eu coloco nele assim, a minha fonte de dados é o site da empresa. E o site da empresa, ou talvez um SharePoint da empresa, algum lugar onde tem todas as informações consolidadas. Então, se alguém for lá no chatbot perguntar alguma coisa, ele vai buscar a informação dentro da base de dados da empresa para dar a resposta. E isso é sensacional, eu já vendi ERP e eu sei que muita gente que analisa dados de empresa não sabe ler um BI. Pô, aí é tenso. Não sabe interpretar um BI. É tenso. Então, você tem os gráficos. Você tem os resultados, você tem as métricas, você tem os parâmetros, mas você não sabe identificar que aquilo tá bom ou tá ruim, não adianta de nada. Sim. Entendeu? E não é só porque tá em vermelho, tá em azul, e tá em verde, não. Né? Crescimento. A empresa deu 10% de lucro no ano passado. Tá, mas vocês projetaram um crescimento de 30%. O lucro deveria ser acima disso. Quem errou? Né? Aonde erraram? Faltou isso para Americanas, eu acho, né?
Americanos faltou muita coisa. Sobrou dívida, né? E olha que, no caso da Americanas, na verdade, a dívida, ela não é de um CNPJ. Não. Tipo, basicamente, cada uma das maiores franqueadas, das maiores lojas e centros de distribuição, somou todos esses valores. Porque assim, você não vai deixar de vender para Americanos. Né? Não. E, por exemplo, eu fabrico esse copo aqui, eu vou vender para todos os CNPJs da Americanos. Mas um deles no Nordeste não tá me pagando há 6 meses e eu continuo mandando o copo para lá. Vou deixar de vender para todas as lojas da Americanas? E tipo assim, de 6 milhões de copos que eu fabrico por ano, eu vou começar a fabricar 6 copos, só uma caixinha pra Dona Maria que compra pra vender lá na lojinha do 99 dela? Não. Só que essas dívidas foram se acumulando. Sim. E isso bateu, porque chega fecha o ano fiscal, faz a auditoria e fala assim, ó, a Americanas, como todo, tem uma dívida de 40 bilhões, por exemplo. Porque consolida, ela é uma porque depois, uma holding, depois que você não me pagou Sim. por 6 meses, por exemplo, você não tá devendo mais pra mim. Eu já vendi essa dívida. Ela tá no cartório. Sabe? Eu não tenho mais esperança de receber. Só que, de acordo pelo Banco Central, você tem essa dívida. Porque ela tá registrada. Entendeu? É muito difícil você não protestar. Americanas, eu acho que já, inclusive, já transferiram essa dívida já. Acho que agora já vai sair do cofre público já. O governo já autorizou a recuperação judicial. Sim. Senão já teria fechado as lojas. E tanto que ninguém mais fala nada já, porque assim... Porque é o Brasil. Quando você é rico no Brasil, as coisas são um pouquinho mais tranquilas pra ti, vamos falar a verdade. Enfim, né? O outro assunto que um colega sugeriu foi falar sobre estagiários. Mas eu não sei o que a gente pode falar sobre estagiários. Eu sei que tinha um, né? Já foi estagiário. Sim. A gente podia contratar um aqui, né? Fazer café pra nós. Se alguém quiser trabalhar de graça, pela experiência. Não, isso é importante. É pela experiência de graça. Pela experiência. Fui estagiário de um podcast. O que fazia? Aumentava o volume quando eles pediam. Trazia café. Não, mas se tem um estagiário, por que eu vou... Tá, mas tu não consegue, tipo, configurar a Alexa pra fazer essas coisas? Não aqui. Você fazer o quê? Aumentar o volume? Abaixar a trilha? Se ela integrar com o OBS? Não, porque aqui, no caso, o volume é mecânico. Mas, tipo, aqui tu deixa tudo setado. Mas tu consegue regular lá também? Mas aí tu tá aqui dizendo pra eu usar a Alexa como estagiária? Ela já liga e desliga a luz dos meus quartos, toca música quando eu peço, cria timer, faz despertador. Não, vamos... Inclusive ela é sensacional. Se a gente chegar a 12 ouvintes fixos por mês, aí a gente pensa nisso. 12. Tem que pensar em patrocínio também, eu tava pensando em colocar... depois... A empresa de decoração como patrocinadora. Mas você vai fazer propaganda, né? Tem que puxar aqui esse outro note que tá aqui um pouquinho mais pra trás e virar esse monitor aqui de ladinho. Ficar uma logo ali. Ficar passando a logo do podcast e do patrocínio. Sim. Né? Dá pra fazer. Mas o que tu considera? Se a gente for num lugar e falar assim, a gente tem um podcast, que ele tá no Deezer e a gente quer R$20 por mês. É que antes de fazer qualquer coisa, é R$20 só pra pagar a energia elétrica. A energia. Não, é que antes de qualquer coisa a gente tem que ter o que é chamado de Media Kit, né? Que há quem fale que Media Kit não se aplique para podcast, mas eu discordo. Assim, o Media Kit ele é normal para quem gera conteúdo, né? A gente gera conteúdo do Instagram, o YouTube. O que é o Media Kit? É a tua informação básica de engajamento. Então você vai dizer quantos seguidores você tem, né? No caso, o Spotify for Podcasters ele dá estatística. Então ele diz quantos ouvintes tem, quantos ouvintes únicos tem, quanto cada episódio foi ouvido. Tu tá botando assim vai. Tipo, as tags lá, os negócios, o público preferido. Tu tem que botar nos países, tipo assim, coloca lá pra ele ser mais difundido, divulgado, tipo assim, Porto Rico. É que não é mais difundido e divulgado, né? Se eu quiser difundir e divulgar o podcast, Angola. Eu tenho que pagar por isso, pra ele botar nos sugeridos. É tipo o AdSense, né? É muito caro? Eu não sei, tem que ver isso. É que eu tenho que upar pro YouTube também. É que no Spotify for Podcasters eu não sei se tem... Escolhe a região, né? Se tu quer que ele toca mais. Os hashtags ali. Mas, enfim, não. Eu acho que isso a gente pode ver ainda. A gente tá começando o 4º episódio. Finalizando pro estagiário. É o 3º episódio. Esse é o 3º? Esse é o 3º episódio. Porra. Tá bom, 3º. Finalizando pra estagiários. Tipo, é um dos empregos
que pode ser cortado pela inteligência artificial. Acho que não. Alguns setores. Tem lugar que tem estagiário, porque na verdade, assim, o estágio não é que a empresa precisa mesmo. Se eles quiserem, eles contratam alguém, eles vão pagar um pouco mais caro, mas vão fazer tudo aquelas coisas que o estagiário faz. Só que existem benefícios fiscais quando você tem vagas de estagiário. Eu acho a ideia do estagiário sensacional. Programas de trainee, a gente faz piada, é claro. O próprio estagiário na empresa é zoado. O MEC, o Sebrae, os programas de governo, tudo isso tem algum benefício fiscal. E os próprios cursos de faculdade têm estágio obrigatório, né? Então o estágio curricular ele precisa ser feito, então a empresa precisa chamar. Mas eu acho que o estagiário a ideia do estágio ela é legal, porque ela dá uma oportunidade pro cara ganhar uma experiência. Sim. Então ele sai às vezes da faculdade com pelo menos uma experiênciazinha no currículo. Só que o estágio ficou tradicionalmente um cargo tão rebaixado. É que a galera abusa. Então, se o cara pensa, ele é estagiário e tal, o cara tem que fazer café. Não, tudo bem, a piada tá aí. O estágio às vezes até faz o café, não é um problema. Mas é porque tem muita gente também que acha que o estagiário é um nada. Só que às vezes o estagiário ele é bom, ele entra numa empresa, ele sobe, ele cresce, ele sobe, ele cresce. E cara, o cara entra como estagiário. Se ele, mesmo como estágio, apresenta um bom engajamento, um bom profissionalismo, e a empresa tem oportunidade, por que não contratar? E isso acontece com bastante frequência. E é legal tu ver isso, porque o estagiário ele tem a sua importância. Né? Para ele mesmo, que é uma baita experiência, e para a empresa de maneiras... uma maneira talvez simplória de falar, ele é um funcionário barato. Porque a empresa, como tu falou, ela paga o STAG precisa às vezes cumprir um currículo, e para a empresa o custo, assim, não vou dizer que ele é baratíssimo, mas ele também não é um funcionário. Né? Ele tem menos encargos. E de qualquer forma a empresa ainda tem que treinar o cara, a empresa precisa olhar para ele, dar algum tipo de treinamento para ele exercer uma função. A empresa também tem o seu custo para chamar o STAG. Então, de qualquer forma ele faz parte, né? Tá lá, tá junto, fazendo as coisas e vambora, né? E é isso aí. Tu quer falar mais alguma coisa? Chegamos em 57 minutos nesse exato momento. Não, tá de boa. Acho que podemos fechar por hoje, levantar o assunto pra semana que vem. Eu vou falar aquilo que eu lembrei da cidade de 15 minutos. Ah, o quê? Assim, por exemplo, cidades na China. Eu não conheço, não fui pra China, mas eu fico imaginando que capitais, tipo assim, como Hong Kong, cidades muito populosas da China, por exemplo, podem se enquadrar em cidades de 15 minutos. Porque assim, você tá num prédio de 130 andares. Não sei, lá, uns prédios altos lá. Sim. Tu desce, aí no 40º andar, aí tem farmácia, tem mercado, tem posto de combustível, tem todas as coisas. Lá no 20º tem padaria. Peraí, deixa eu abastecer meu carro, eu vou subir ele pro 40º andar. Tu não viu que tem prédios na China que passa metrô e rodovias? Sim. Por que não botar um posto de combustível? Eu vi um vídeo de uma cidade da China, inclusive, que tu olha assim, é um vídeo filmando, tipo, de uma... O cara mora em cima da estação de metrô. Um parapeito para baixo, assim, rua, carro, prédio, tudo assim. Parece que o cara tá no 30º andar, assim, de repente ele vira a câmera, ele tá, tipo, numa rua, passando gente e mais prédios do lado dele pra cima. Sim. Realmente, Então, tipo, aí são mini estações, mini cidades. Sim. Porque ali você vai ter tudo que você precisa, entendeu? Vai sim. Então, ali, tudo bem, eu acho que funciona, porque na verdade você... onde é que tu mora? Eu moro aqui em cima, tá. Tem uma pessoa muito melhor que você, mas ela precisa vir de metrô até aqui. Se o metrô parar, eu fico sem funcionário. Vem você. Pelo menos eu vou te buscar se tu não vier trabalhar. Isso aí. Eu penso talvez que Buenos Aires, eu não sei se ela foi projetada para ser uma dessas, mas pelo menos ela é uma cidade rápida também. Tipo, tu tá bem no centro de Buenos Aires, tu chega rapidinho onde tu quer. Buenos Aires tem a malha de metrôs mais antiga da América Latina. E também é uma cidade que chega onde tu quer bem rapidinho também. Bem legal, tem metrôs e tal. Enfim, são poucas. No Brasil acho que não tem nenhuma cidade programada ou planejada assim. Não sei se Brasília chegou nisso, mas... Brasília foi projetada, mas ela cresceu tão rápido que, tipo assim, pra abastecer a parte rica da cidade, eles contratam as pessoas que moram na asa sul, né? Que a cabeça é o Congresso lá e tal. Aí tem a asa norte, leste e oeste, né? Sim. E a asa sul, que seria a periferia. Só que, imagina o seguinte, marginalização oriundo de margem às beiras. Isso aí. Entendeu? Então, quanto mais longe do centro... não é que você seja um marginal, mas você foi marginalizado. Você mora às margens da sociedade. É que o termo... Então você mora longe do centro,
virtualmente você é mais pobre de quem tá no centro. E isso acontece que daí assim, eu construí um prédio muito grande aqui, e aqui tem um supermercado. Então essa casa aqui que valia 35 mil, agora ela vale 280. Então você já não consegue comprar aquela casa. Não, é. Mas você consegue comprar uma de 50 mil lá longe. Entendeu? Fora. Então, as margens da sociedade. Por isso que eles falam assim, esse cara é um marginal. Às vezes não, ele só mora longe. Não, é que aí tudo depende, né? Você chamar dizer que um cara é marginal, hoje em dia, tá muito associado a bandido, pejorativo. Mas é porque o marginal é o que falou, ele fica às margens da sociedade. Sim. Ou seja, ele é excluído. O que é errado. Socialmente falando, esse cara não devia ser excluído. Mas ele é, né? Mas quem mora às margens da cidade é diferente de morar às margens da sociedade. Eu vi a moça, ela veio de Moçambique para São Paulo, bem rapidinho para finalizar. Vamos lá. Aí ela queria puxar assunto com a recepcionista do hotel, eu falei assim, tu é de qual zona? Aí ela falou assim, a moça ficou muito braba comigo, queria me bater e tal, daí meu produtor, que ela é stand-up, né? Aí meu produtor falou assim, não, aqui se fala bairro, essa zona é pejorativo, é prostíbulo aqui, né? Que Moçambique é português de Portugal, né? Sim. Daí ela, não, tudo bem, então, chegou na recepcionista e falou, desculpa, eu sou de Moçambique, eu não sabia, qual bairro você mora? Zona Leste. Aí ela, eu nunca fiquei tão confuso em toda a minha vida. Gustavo, qual a tua zona? Zona Leste. Porra! Ela falou, não sabe o que fazer. Pô, aí... É pejorativo, mas se você falar Zona Leste... Pô, não, é tenso. Com essa, então, a gente fecha. Obrigado por ter vindo. Vamos fazer o de sempre aqui, então. Tchau pra todo mundo que nos ouviu. Até a próxima. Volumão Continue aqui. Mandando assuntos. Essa semana eu vou fazer de novo ali uma caixinha, eu acho, a hora que eu botar. Eu quero fazer uns cortes desse episódio também. Talvez do anterior eu faça, onde a gente conseguiu pegar vídeo e subo no Insta também. Segue a gente lá, @CaveCultPodcast. É basicamente o nome que a gente tem aqui, mas com um podcast atrás. Então, segue a gente lá, né? Nossas redes sociais a gente marca no Instagram. Você pode seguir também o Charlon e pode seguir eu se vocês quiserem. Só na internet. É importante. Não quero ninguém me seguindo, não. É verdade, a gente não precisa de nenhum stalker, não. Não que a gente mereça, né, ou tenha o shape pra ter stalker, mas de qualquer forma, gente, obrigado por ter vindo. Falou. Até a próxima semana que vem, se Deus quiser, a gente grava mais um episódio. Valeu! Não parou? Tchau! Quem deixou eu falando? Hã? Quem deixou eu falando? Eu não sei o que eu tava falando, o volume tava bem alto. Eu tava ouvindo. Tá. Eu não ouvi Parou você, eu ouvi só a música. Já? Ainda não, agora eu vou parar. Tá, valeu. Parando, valeu, gente!